Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui. Hoje com a professora Elisângela Dias, do curso de Medicina, para tratar de um assunto interessantíssimo que diz respeito às metodologias ativas no ensino superior. Professora Elisângela, é um prazer recebê-la a senhora aqui. Obrigada. Uma professora que atua diretamente com isso, com metodologias ativas no curso de Medicina aqui do Neuro. Então, nada mais interessante do que nós começarmos perguntando o que são as metodologias ativas e também quais são as diferenças, as diferenciações entre essa metodologia e os métodos tradicionais de ensino. Uma alegria estar aqui, um prazer enorme. E falar de metodologias ativas, para mim, é muito prazeroso, muito caro. A minha formação é em pedagogia, eu atuo no programa de desenvolvimento docente, que é importante para o processo de valorização do magistério, da carreira docente, né? Metodologias ativas são processos de aprendizagem em que os estudantes são coautores, ou seja, eles são participantes ativos do seu processo de aprendizagem. No ensino tradicional, ele era um estudante muito mais receptivo, né? Passivo, ele recebia o conteúdo e o professor era o dono da verdade. Nesse novo formato, ele não passa a ser o centro do processo, como muitos costumam dizer, né? A metodologia ativa é colocar o aluno no centro do processo. Porque se ele estiver no centro, muita coisa pode ficar de fora. Ele ainda não tem a condição necessária de saber o que é importante para a sua aprendizagem. Esse movimento, dizer que o estudante é no centro do processo, ele é muito em torno de um movimento que aconteceu no Brasil, Paulo, na década de 1932, na verdade, um movimento impulsionado, né? Que ficou conhecido como movimento Escola Nova, e que trazia um momento importante, porque a gente não tinha escola para uma grande parte da população. Então o movimento defendia escola para todos. E nisso trouxe várias bandeiras, e especialmente a perspectiva de ensinar com significado, de trazer a experiência, de trazer o protagonismo do estudante. Mas ao curvar o ensino, tirar o protagonismo do professor e passar todo para o estudante, esse movimento causou também muitos desafios e um processo de desequilíbrio. Então, metodologias ativas são momentos como processo de aprendizagem em que o docente atua como um mentor, como um facilitador, como um organizador desse processo. Mas é importante que ele direcione, que ele acompanhe, que ele avalie, que ele seja próximo do estudante e o permita igualmente participar, interagir, refletir, para que ele se torne protagonista e desenvolva sua capacidade de trabalhar em equipe e de ser autônomo. E é curioso, quando você fala a respeito do tema e traz essa notícia histórica, né, de como isso não necessariamente começou, mas como isso passou a ser desenvolvido de certa forma, a gente às vezes imagina, quem está de fora desse processo, acha que é algo muito recente e que começou ontem. Né? E não é algo que já vem de tempos e à medida que o tempo vem passando, isso vem sendo implementado, acredito que, aí eu vou me permitir uma certa ignorância no tema, mas penso eu que isso no ensino, essa prática da metodologia ativa no ensino superior, ela me parece ser algo mais frequente do que nos outros níveis de aprendizado. Ou eu estou equivocado com isso? Na verdade, hoje a gente já fala de metodologias ativas da educação básica à educação superior, né? Mas foi no ensino superior que experiências bastante exitosas começaram a se consolidar e a pesquisa começou a mostrar que estudantes que são submetidos a processo de aprendizagem, que eles são mais ativos, eles acabam retendo melhor a aprendizagem. E é por isso que a gente teve, inclusive, mudanças significativas dos anos 2000, especialmente para cá, nas diretrizes curriculares que apontam a necessidade dos cursos adotarem essas metodologias mais ativas. Mas, de fato, programas mais ousados, currículos mais integrados, processos de aprendizagem que a gente consegue implementar isso, ainda é mais presente na educação superior do que na educação básica. E quando eu fiz essa pergunta, vamos dizer assim, esse comentário, era justamente já pensando numa segunda pergunta. Porque quando a gente percebe isso, né, esse novo movimento, esse movimento, né, para programas que incluam a metodologia ativa, a gente se depara com desafios. Sim. Também, né? E desafios não só para o docente, mas para os professores, para os docentes e para os discentes, para professores e alunos. Né? Então, quando a gente verifica isso, a gente olha essa implementação,
Aí eu vou me permitir perguntá-la, para os docentes e para os discentes, para professores e alunos, existe um desafio a ser enfrentado para você consolidar essa prática das metodologias ativas, principalmente no ensino superior? Sim, né? Eu vou trazer rapidamente alguns desses desafios, porque não é apenas um desafio. O primeiro dele é a mudança cultural, né? Esse professor foi formado em ensino tradicional, com um currículo em que trabalhava com uma série de disciplinas muito isoladas, com conteúdos e conhecimentos muito fragmentados, certo? Então, quebrar isso, fazer diferente, se eu não fui formado assim, é um primeiro desafio, é um desafio cultural. Para o estudante que vem de uma educação básica e que ainda tem no ensino médio 10, 12, 14 disciplinas que poderiam estar conversando entre si, interagindo, trabalhando de forma mais interdisciplinar, mas ele vem com uma carga de conteúdo enorme e está 5, 6 horas em sala, ouvindo e recebendo conteúdo de forma mais passiva, quando ele chega na educação superior e tem um professor e tem um curso que adota metodologias ativas, é claro que o primeiro impacto é o impacto do estranhamento, e isso é natural, tá? Mas é importante também falar de outros desafios para a implementação, Paulo, das metodologias ativas, porque ela exige algumas questões. Primeiro é a formação continuada. Se esse docente que foi formado assim não entender que ele pode fazer diferente, isso às vezes acaba não acontecendo. Então, investir no desenvolvimento docente é uma ação fundamental. Um outro desafio é entender que usar a metodologia ativa exige tempo, exige preparo. E aí, quando eu falo em tempo, eu falo tempo de efetivo planejamento do discente, né, que precisaria, inclusive, ser entendido para ser remunerado, e esse é um desafio. Muitas vezes ele recebe só por momento de hora-aula de efetivo trabalho com o discente. Ele precisa ter tempo para planejar, porque o sucesso da metodologia ativa está justamente no planejamento, na intencionalidade, porque metodologia é meio, não é fim. Eu preciso saber o que eu quero. Inclusive, uma necessidade de mudança estrutural. Mudança estrutural, né? Mudança que permite, inclusive, um ambiente como esse, em que os estudantes possam conversar, possam interagir, né? Mudança estrutural no sentido de investimento em não apenas em uma sala de aula com formato diferente, mas com recursos tecnológicos, porque a tecnologia está aí para nos permitir e possibilitar diferentes tipos de interação. Então, a perspectiva da infraestrutura, do investimento também é um desafio para o uso de metodologias ativas. E quando a gente fala de tecnologia, é inevitável não vir o pensamento da extrema conectividade que os alunos têm hoje. Os alunos hoje são hiperconectados. Eu, inclusive, há algum tempo atrás, tive uma conversa com um professor do Unieuro, da psicologia, e nós falamos muito sobre isso, o impacto psicológico nos alunos hiperconectados. Como isso impacta no aprendizado dele. E, obviamente, eu, na minha concepção, aí por isso eu estou aqui para lhe perguntar se realmente é isso, se eu tenho razão no que eu estou lhe perguntando, esses alunos hiperconectados, há algum reflexo disso, tanto na receptividade deles ou na forma com que eles verificam as metodologias ativas e se adequam àquela realidade? Até porque a gente tem várias formas de aplicar a metodologia ativa e muitas delas envolvem a tecnologia. Claro, né? O que nós estamos vivendo nesse momento? Os nossos estudantes são nativos digitais em sua grande maioria, não é verdade? E nós não somos assim, mas hoje utilizamos as metodologias como meio, como instrumentos de trabalho, né? E ela está presente na nossa vida em todo o tempo. Só que esses nativos digitais aprendem de uma forma diferente. A hiperconexão fez com que esses estudantes perdessem a capacidade de concentração por longos períodos de tempo. Então, sabe aquela aula muito tradicional, aula expositiva, Cuspe-giz, né? Longa, do cuspe-giz, ou do PowerPoint, né, que ficava lá da transparência, rolando. Eu sou da época da transparência. Da época da transparência, eu também sou. Nem vou te falar de que época que eu sou, que eu comecei muito novinha na educação básica, ainda usando mimeógrafo. Um cheirinho de álcool. Um cheirinho de álcool, a gente é dessa geração. Tá? E hoje nós estamos na inteligência artificial. Estamos na inteligência artificial e fazendo com que essa inteligência artificial nos ajude
a fazer com que esses estudantes tenham mais foco. Porque, de fato, é isso. Eles precisam ter aulas mais dinâmicas. Eles precisam ser desafiados a trabalhar em equipe, a trabalhar junto, a usar o tempo de aula, inclusive para que eles promovam essas aprendizagens. A aula hoje, que é superior a 1 hora aula, uma hora de 50 minutos expositivas, ela já não faz mais sentido, porque a capacidade de foco desse estudante mudou. Se mudou, mudou a forma como ele aprende. Eu não preciso parar e usar só tecnologias e nem recursos digitais para que usar metodologias ativas. Pelo contrário, hoje nós voltamos a estimulá-los a escrever, a usar uma experiência bem bacana. A gente começou a usar material obrigatório para os estudantes da medicina, que pode ser usado para qualquer estudante. Ele tem que trazer uma caneta de 4 cores, ele tem que trazer um caderno de desenho, ele tem que trazer um caderno pautado. Porque o que acontece em sala é um momento que ele vai registrar. E a gente quer que ele não registre no celular. Porque se eu estou com o celular na mão, aparece uma mensagenzinha aqui, aparece outra ali, parei, olhei, desviei o foco, perdi. Até eu retomar isso demora 15, 20 minutos, ele já perdeu a atenção. Que é isso, eles estão acostumados com conteúdos muito curtos, a rolar a tela de uma forma muito impulsiva, e essa capacidade de retenção, ela mudou. Se eles mudaram, eles precisam de um ensino mais dinâmico, mais personalizado e diferente, que os permitam interagir, refletir, participar. E é interessante que... Para minha aguinha, gente. E é interessante, fica à vontade. E é interessante que a gente... eu vou ser honesto com você, Por favor. que a minha grande experiência em sala de aula é fora da metodologia ativa. Eu sou da área de direito, então desde quando iniciei a docência, sempre foi aquele método tradicional. E essa transição, às vezes, é um pouco assustadora para, como você colocou, o professor ele vem com a formação já de uma maneira, ou seja, o método tradicional, o método cuspe-giz, como a gente costumava falar, e a gente passa por uma transição, e o interessante, esse ponto foi importante a senhora ter colocado, que eu, às vezes, ligo a metodologia ativa, por isso eu falei em relação à minha ignorância no assunto, a questões tecnológicas, mas a senhora está trazendo um ponto fundamental, que às vezes a gente precisa realmente, às vezes, tirar a tecnologia em alguns momentos, não sempre não existe, para você poder trazer a atenção do aluno. Nós estamos vivenciando esse momento, esse desafio. Como otimizar o meu tempo de aula para que eles possam, de fato, aprender. Meu aluno não lê muito fora daqui. Se eu passo textos muito longos, eles acabam não lendo, eles não têm tempo. Então, por que a gente não pode fazer isso diferente? Por que eu não posso falar assim, vocês têm 20 minutos agora de leitura, né? E após essa leitura, você trazer um processo dinâmico para que eles possam comentar, discutir, construir sínteses reflexivas, debater entre eles. A metodologia ativa exige tempo. Esse também é um desafio que a gente já comentou, né? Eu preciso pensar que a metodologia é um meio. E se o aluno mudou, a minha forma de ensinar também precisa mudar. E aí você vai me perguntar assim, mas só basta mudar a metodologia ativa? Que eu acho que é isso que você quis me dizer aqui, né? Não basta só usar uma metodologia nova em sala. Eu preciso entender que isso é para além, das minhas questões. Eu preciso organizar o meu processo pedagógico pensando nesse estudante conectado, nesse estudante que eu tenho hoje, na possibilidade de organizar esse processo de forma mais integrada, mais globalizada. Então, eu preciso mudar o meu currículo. O que você me diz assim, no direito, e a gente tem uma experiência bem bacana aqui no direito, trabalhando com a problematização e dizendo assim, olha, eu posso manter disciplinas ainda, mas por que elas precisam conversar de forma isolada? Porque o conhecimento não é assim. Na sua vida, você usa o conhecimento de uma única área, você vai resolver um processo. Eu preciso dominar só uma determinada área ou você precisa ter conhecimento que você integre essas áreas? A visão é sistêmica, né? A visão é sistêmica. Inclusive no direito a visão tem que ser sistêmica. Tem que ser. Quando o seu estudante do direito, da medicina, da engenharia, da enfermagem, chega lá no mercado de trabalho, ele é desafiado a resolver um problema, a aplicar o conhecimento, não é verdade? E para isso acontecer, eu preciso, inclusive, começar a pensar assim, como é que eu posso organizar de forma diferente?
Por que eu vou deixar um monte de disciplinas isoladas, fragmentadas, se eu posso trabalhar isso de uma forma mais integrada, mais conectada, né? E que me permita esse processo de uso de uma metodologia mais fluida. Então, esse é o desafio que a gente também tem hoje. E já que a gente tocou, né, das possibilidades, as formas, o que é necessário, a gente pensa em exemplos bem-sucedidos na educação superior. É vasto e a senhora teria esses exemplos para trazer para a gente, ou um exemplo para a gente poder contextualizar exemplos de sucesso da aplicação e do uso, né, da metodologia ativa dentro do ensino superior. Hoje nós temos tido um movimento dentro da educação, se eu pensar em educação, vou falar de educação médica, vou falar de educação de forma geral, tá? Em que a gente pode fazer diferente. Cada dia a gente tem uma metodologia ativa nova, tá? Mas um case de sucesso é uma metodologia consolidada e que tem um conjunto de evidências científicas que mostram que, de fato, o processo de aprendizagem ele é mais efetivo, é a metodologia da problematização, tá? Que foi inspirada, né, no Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, não poderia deixar de falar nele. E essa metodologia ela pode ser usada na medicina, como a gente tem usado, muito conhecida como PBL, que é aprendizado baseado em pequenos grupos, mas eu posso também usar a problematização em qualquer área do conhecimento. Porque o que é a base da problematização? É entender que professor e estudante são protagonistas. É entender que eu não separo teoria da prática. É entender que o que eu aprendo precisa ser aplicado no meu dia a dia, para que o que eu estou aprendendo tenha significado para mim. Essa metodologia da problematização, ela pode ser aplicada em pequenos grupos, como é o caso do PBL, né? Em que aí tudo começa com uma situação, um problema, que o estudante vai ser motivado a entender o que ele precisa para resolver aquele caso, ele sai dali, ele tem um tempo de estudo individual, ele retorna em grupo, e aí o professor, ele é o grande maestro, né? Ele é o tutor daquele momento. Mas tudo começou com um planejamento, porque este problema, de fato, tem que ser desafiador, ele tem que possibilitar a articulação de conhecimento. Se é um conhecimento mais teórico, eu organizo em um processo com o PBL, se é um conhecimento mais aplicado, eu organizo com uma simulação realística, por exemplo, mas a problematização, Paulo, pode ser usada em qualquer curso, né? Em qualquer o direito curso. É um exemplo fantástico para isso, né? Desde que eu entenda que o processo se dá a partir de uma prática. Eu vou trazer uma situação real ou simulada, vou desafiar esses estudantes a estudarem, buscarem conhecimento, discutirem entre si e aprenderem uns com os outros, porque uma coisa interessante é o trabalho de coletividade, de colaboração. Eu aprendo com o meu professor, eu aprendo com o meu colega e eu aprendo e eu ensino. E o que as pesquisas mostram? Que quando eu só ouço uma aula, a minha capacidade de retenção do conhecimento, ela é muito pequena, ela é muito baixa. Ela vai ali de 5 a 10% de tudo aqui que a gente está conversando, ele vai reter, tá? Mas se eu me preparo para essa conversa, se eu estudo previamente, se eu discuto com você, se eu te apresento determinados conceitos, debato com os meus colegas, registro, faço síntese, o que eu fiz? Eu aumentei minha capacidade de aprendizagem, de retenção desse conhecimento. E é tão fantástico que eu saio de 10% para 50%, 70%. Então, veja como a gente muda o processo de aprender. O que a gente entendeu hoje? Que eu preciso aplicar conhecimento. Eu não preciso de currículos que tenham uma lista enorme do que eu preciso. Eu preciso de ter uma organização pedagógica que me permita trabalhar com todos esses conceitos importantes, né? E trabalhar a partir do que a gente chama de currículo baseado em competências. Conhecer, né? Saber fazer e aplicar. Saber fazer, que é o aplicar, e também o atitudinal, o saber conviver. E aí eu aprendo algo além do conteúdo em si, que é a aprendizagem de trabalhar junto, de trabalhar de forma colaborativa, e o mercado de trabalho exige que profissional? Esse profissional. E a gente cumpre aquele papel de não somente apresentar e formar o aluno de forma técnica. Claro! A gente forma o aluno dentro daquele sistema que a gente entende que é um sistema que o mercado quer absorver. Que o mundo precisa. E quando você falou das formas, né, de aprendizado, me veio à memória a pirâmide de Glasser, né? Porque Sim. a forma que você mais aprende
É ensinando. É ensinando. E isso a gente tem muito na metodologia ativa, né? A gente tem muito, como foi colocado, o estudante como protagonista do aprendizado dele, mas nesse protagonismo ele acaba tendo esse papel de ensinar também, né? E, assim, é importante, eu até já sei a resposta da pergunta, porque dentro de tudo que a gente já conversou, eu estou aprendendo muito aqui, com certeza. Só metodologia ativa, somente mudar para metodologia ativa não basta. Não basta. A gente precisa ter vários outros aspectos. A senhora mesmo colocou aqui que é uma questão estrutural, às vezes, uma questão às vezes de várias mudanças que precisam ser implementadas e não só simplesmente a mudança da metodologia ativa. O mais desafiador para a educação superior entender é que eu preciso fazer diferente e organizar o currículo para que isso aconteça, tá? Se eu tenho currículos com muitas disciplinas muito isoladas, muito focadas em uma lista enorme de conceitos, eu dificulto o trabalho do docente. Se eu penso na organização curricular de forma mais integrada, eu faço com que o docente entenda que não vai ter outro caminho. Eu não vou encontrar mais a minha disciplina isolada, porque o conhecimento não vai ser aplicado dessa forma. Então, mudar o currículo é o primeiro passo. Mais importante que a metodologia, eu vou frisar aqui, porque eu quero ser bem repetitiva, né? Isso é importante que todos entendam. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso dos objetivos de aprendizagem. O que eu preciso que esse estudante aprenda? Se eu não tenho clareza das competências que eu quero que ele desenvolva, e na educação superior a gente fala em competências e habilidades, eu não consigo usar metodologias que atinjam isso. Então, inclusive, eu vou pensar, existe uma única metodologia? Não, existem várias possibilidades. Para pequenos grupos, para grandes grupos, metodologias. Eu tenho uma unidade curricular, minhas competências são mais cognitivas. Eu tenho uma metodologia para isso. Eu tenho a minha unidade curricular, ela é mais prática. Eu tenho outras metodologias que me permitem isso. Agora, essa interação, essa estruturação, ela passa pela mudança da organização do currículo deste curso. Só mais uma coisa, não apenas do currículo, mas também do processo de avaliação. Às vezes eu mudo, né? Faço diferente, mas eu não valorizo esses momentos de aprendizagem. Aí eu uso diferentes metodologias ativas, mas quero continuar avaliando de forma igual. Todo mundo só com uma prova ou com as famosas semanas de prova. Então, quando a gente fala de um currículo integrado, que usa metodologias ativas, eu estou dizendo que eu também preciso avaliar esse estudante de uma forma diferente, valorizando, inclusive, esses momentos e adotando práticas de avaliação, além das somativas, as formativas, aquela que acompanha o estudante durante o seu processo. É um processo de avaliação continuada, né? De avaliação continuada, né? Então, bem importante é a gente falar a importância do feedback. Eu preciso entender se aquela metodologia aplicada me deu retorno, se ele de fato aprendeu ou não. Eu não posso deixar para fazer isso no final do processo, ou depois de uma prova aplicada. Eu faço isso a cada aula, a cada momento. Eu dou feedback, eu promovo uma autoaprendizagem, eu trabalho com uma coisa que a gente chama hoje na educação de meta-avaliação. Excelente. Eu sei que eu já lhe bombardeei de perguntas, mas vou fazer uma última, porque é um tema extremamente atual. E a gente tem vivido isso, eu mencionei isso agora há pouco. É um desafio não só para a educação, que é a inteligência artificial. E como a gente vê o futuro da metodologia ativa frente a esse crescimento que a gente tem exponencial da inteligência artificial, de ferramentas, de formas de se aprender? Paulo, eu acredito que esse futuro já chegou, né? Ele já está em sala. Então, eu estou, por exemplo, na educação médica há 10 anos. E coisas que a gente nós fazíamos há 8 anos, há 2 anos a gente vem mudando, a gente tem feito de forma diferente. Metodologias que a gente explorava muito perderam sentido. Por exemplo, o TBL. O estudante lia em casa, né, voltava para a aula e começava com um teste. A gente usava um computador para que ele chegasse, fizesse ali o seu teste de preparação, para verificar se ele tinha estudado ou não. Ele hoje coloca lá numa inteligência artificial e tem a resposta em 1, 2 minutos. Os professores começaram a perceber, opa, o que está acontecendo, né? Os meninos estão usando muito inteligência artificial.
Então, eu posso tirar isso da minha sala de aula? Nem sempre. Há momentos que eu vou dizer, a tecnologia hoje vai ficar de fora da sala. Mas que tal usar a tecnologia também no processo de aprendizagem? É o que nós temos feito. Então, a inteligência artificial, ela chegou para ficar, né? Nós já estamos sendo desafiados a um momento bem diferente. E aí eu quero, para encerrar, fazer um compartilhamento de uma experiência bem bacana, tá? Um professor, né, do curso utilizou, eu vou falar o nome dele porque eu pedi autorização, o professor Álvaro Modesto, ele colocou a inteligência artificial, uma plataforma de inteligência artificial para trabalhar para ele, né? Uma coisa que eles fazem muito na urgência e emergência é atender e pensar em casos simulados e a partir desse diagnóstico, qual é a conduta, né? O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele pegou uma IA, ele customizou, ele criou, né? Ele colocou um processo por trás da IA que chama-se Paciente Zero. Ele subiu um material que diz assim, você vai usar essa referência para mim e a partir disso você vai simular que você é diferentes pacientes com diferentes questões de saúde. E a partir disso o estudante começa a conversar e a ter respostas. Bacana. E ele consegue acompanhar. Então, para a gente encerrar, o que eu vou te dizer? Né? As metodologias ativas, elas já são cada vez mais necessárias. Não faz mais sentido aulas tradicionais. Não precisamos também ter medo das tecnologias. A gente precisa saber quando utilizá-las, como utilizá-las. E especialmente, sempre entendendo que aluno que eu quero formar. Qual o perfil do meu egresso? Né? Que profissional que eu vou colocar no mercado de trabalho? Entender que esse profissional tem uma demanda, além dessa loco regional, ela tem uma demanda global, ela tem uma demanda do mercado de trabalho. Então eu vou rever o meu processo de organização, o perfil do profissional e aí eu vou mexer em toda a organização, inclusive nas metodologias que a gente usa hoje. Excelente. Muito bom. Eu tive uma aula aqui agora sobre metodologias ativas. Acredito que você também teve uma aula sobre isso. E fica o convite. Você que assistiu o nosso episódio até aqui, nosso próximo episódio no ar em breve. Muito obrigada.